Boa tarde, pessoal. Vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. O tema da nossa live é traumas de infância. E hoje nós vamos falar um pouco sobre questões que nós carregamos na nossa vida, que vêm lá da nossa infância, né? Você sabia que na maioria das vezes você não reage como adulto que você é hoje, mas sim como a criança que você foi lá atrás? Então isso é muito importante de olhar, é algo que a gente não ouve falar, mas é uma realidade. Vou deixar fixado aqui o tema da nossa live. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando. Fixar aqui o comentário. E eu quero começar me apresentando. Eu sou a Fátima, sou psicanalista, sou também terapeuta integrativa. Eu quero contar um pouco para vocês como eu cheguei nesse caminho, como eu cheguei até a psicanálise e para vocês saberem um pouco a minha história. Eu vim de uma cidade muito pequena, do interior, de uma família muito simples. E até os meus 33 anos eu era uma pessoa que não sabia o que queria da minha vida, não sabia o que queria fazer, não tinha propósito, não tinha visão nenhuma de futuro. E a psicanálise, ela me trouxe esse olhar, ela me ajudou a encontrar o meu caminho. Então, aos 33 anos eu estava num momento muito depressivo, eu estava num momento de realmente não saber qual caminho seguir. E hoje estamos aqui, temos vencido isso, venci a ansiedade, venci muitas questões que eu carregava de traumas na área sentimental. E eu quero hoje trazer um pouco para você esse entendimento de que muita coisa que a gente carrega, ela não vem do hoje, mas ela vem da nossa infância. Aqui você está na minha primeira live, então qualquer coisa que você... qualquer gafe, digamos assim, você pode desconsiderar, tá bom? Que é assim mesmo, tudo tem um começo, tudo tem um primeiro passo. Quero dizer para você que seja bem-vinda, você que chegou aqui. Já manda aí um convite para outras pessoas. Hoje nós vamos falar de um tema muito relevante que pouco se fala na nossa vida emocional. Nós vamos falar sobre traumas de infância, sobre criança interior. Sejam muito bem-vindos. Então, o que é a criança interior? Alguém aí já ouviu falar de criança interior? Criança interior, ela nada mais é do que o nosso inconsciente. É como se fosse aquela parte de nós que está guardada aqui dentro, que carrega emoções, que carrega esperança, que carrega sonhos, mas também que muitas vezes carrega traumas, carrega dores, angústias. E nós crescemos, nós nos adaptamos à vida, e nós achamos que o nosso passado, que a nossa história ficou para trás. Mas, na verdade, nós carregamos todas as marcas da nossa história conosco. E isso nós chamamos de criança interior, ou nosso inconsciente. Tudo fica registrado no nosso inconsciente. Esse tema é um tema pouco abordado, mas que pode ajudar muito você na elaboração emocional, na transformação, nas relações pessoais e no seu bem-estar psicológico, tá? Essa live ela pode te ajudar a entender um pouco do porquê você vivencia tantas situações na sua vida. Todos nós carregamos dentro de nós essa criança interior, que ela representa essa parte vulnerável, ela representa essa parte pura, criativa e que também guarda feridas do nosso passado. A nossa criança interior nada mais é do que
uma parte de nós mesmos, é um eu nosso que guarda emoções, né? Como se fosse, assim, uma parte do passado que transita entre o passado e o presente. Muitas vezes a gente quer esquecer, muitas vezes a gente vivenciou tantas questões doloridas na nossa vida que a gente quer deixar para lá, que a gente quer esquecer, mas sempre aquilo tá ali, né? É como se existe algo gritando dentro da gente que não deixa a gente esquecer de tudo que aconteceu. Isso nós chamamos de criança interior, que é o nosso inconsciente. Vamos entender hoje um pouco dos impactos que essa criança gera em nós. E esses impactos nós chamamos de traumas infantil. São situações que nós vivemos na nossa vida, ao longo da nossa história, que geram traumas de infância. Os traumas infantis, eles podem impactar a nossa vida adulta, eles manifestam na nossa vida adulta, afetando as nossas escolhas, nossas relações, a nossa autoestima. E quando não são trabalhados esses traumas, eles podem se manifestar de várias formas. Por exemplo, eles podem gerar padrões repetitivos. Sabe quando você viveu em um lar disfuncional, quando você viu os seus pais terem determinadas atitudes que você não concorda, mas hoje, de uma forma inconsciente, você se vê repetindo essas atitudes? Inconscientemente, quando você vê, você está lá fazendo a mesma coisa, repetindo aquilo que você talvez abomina, talvez não gosta. Isso a gente chama de repetição de padrão. São traumas, são situações que você viveu na infância que por mais que você não goste, que você não concorde, você acaba repetindo. Seja muito bem-vindo, pessoal que está chegando aí, que foi chegando depois. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Eu espero trazer da melhor forma esse conteúdo que é muito rico, tá? É a minha primeira live, então tem a questão do nervosismo. Às vezes a gente não consegue, por conta do nervosismo, transmitir aquilo que a gente gostaria, mas eu realmente espero trazer para vocês todo o conteúdo, tá bom? De forma clara, de forma que venha auxiliar. José, primo, obrigada pela presença. Clarice, muito obrigada pela presença, por estar aqui. Então, voltando, os traumas, eles se manifestam na nossa vida adulta. Podem se manifestar através de padrões de relacionamento disfuncionais, em que a pessoa busca repetir aquilo que ela vivenciou na infância. Ou, muitas vezes, esses traumas, eles acontecem da seguinte forma. Ou eu repito aquilo que me machucou, ou eu vou fugir daquilo, de forma a repelir qualquer atitude, qualquer situação que demonstre que eu vá reviver aquele evento. Então, existem duas situações. Eu vou citar para vocês um exemplo que é muito comum de traumas de infância no relacionamento. Às vezes você vivenciou um lar disfuncional, onde você foi rejeitada, você sofreu rejeição. Hoje, na sua vida adulta, duas situações podem acontecer. Ou você rejeita antes de ser rejeitado, então você rejeita, ou você atrai mais situações para a sua vida de pessoas que vão te rejeitar. Então, duas coisas podem acontecer quando você vive um trauma de rejeição na sua infância. Ou você vai rejeitar o outro, ou seja, o seu esposo. Muitas vezes você rejeita o seu esposo, a sua esposa, você não quer contato. Inconscientemente você não gosta de abraço, não gosta de proximidade. Por quê? O seu cérebro, ele já entende que você tem que se proteger, porque senão você vai ser rejeitado. Ou pode acontecer ao contrário, você foi rejeitado na sua infância e hoje você busca incessantemente por essa aprovação, por esse amor, por preencher essa falta que a rejeição te gerou lá na infância. E aí o que acontece? Você, de tanto que você quer ser aceita, você acaba atraindo pessoas que vão te rejeitar. Isso é um trauma de infância. As duas situações podem acontecer. Se eu sou rejeitado na minha infância, ou eu rejeito
né? Por medo de ser rejeitado, eu rejeito, ou eu atraio mais daquilo, porque é como se fosse uma tentativa inconsciente do cérebro de dizer, eu preciso corrigir isso. Então vamos lá. Alguns exemplos, vou trazer para vocês alguns exemplos de traumas que são comuns na infância. E se você se identificar com algum, pode colocar aqui no comentário para a gente interagir, tá bom? Por exemplo, sensação de abandono. E eu quero lembrar, gente, que o trauma, ele não é aquilo que aconteceu. Não é o que aconteceu com você que gerou o trauma, mas sim como você se sentiu. Por isso que muitas vezes em uma família tem vários irmãos, mas cada um ele vai ter uma experiência diferente, cada um ele vai reagir de uma forma. Às vezes todos passaram por a mesma situação, porém, para um foi de um jeito, para outro foi de outro. Né? Por quê? Porque não é o que aconteceu, e sim como você se sentiu enquanto aquilo aconteceu. Então, a sensação de abandono é um trauma muito comum na infância. E o que é que pode acontecer? Não necessariamente que você tenha sido abandonado. Mas, por exemplo, se quando você nasceu, você teve que ficar internado, a mamãe ficou doente, ou talvez você tinha muitos irmãos e a mamãe teve que dividir aquela atenção entre os irmãos, aquele bebê ele pode se sentir abandonado. Entende? Não é que a mamãe abandonou, mas é como ele se sentiu. Pode acontecer também de você ter sido realmente abandonado. Então, essa sensação de abandono, ela vem desses traumas da criança se sentir abandonada. E aí não só no momento em que o bebê nasce, mas ao longo da infância. Em situações que vai acontecendo na vida dessa criança, onde ela pensa, eu fui abandonada. E aí gera essa sensação. Outra sensação, quando a criança se sente negligenciada, isso também gera um trauma. Faltou atenção, faltou proteção. A criança, ela se sentiu negligenciada. E aqui não significa que ela tenha sido, mas ela se sentiu. Uma crítica excessiva, outro trauma. Aqui eu estou dando exemplos, para quem está chegando depois, exemplos de traumas que são comuns na infância. Então, uma crítica excessiva. Crítica constante, quando a criança ela é muito criticada. Então, ela cresce com aquele trauma de que eu preciso fazer tudo certo, eu não posso errar, sabe? E ela carrega aquele peso de ter que dar conta, aquele peso de não poder errar. Não aceita errar, meu Deus, o erro é algo muito ruim, eu vou ser criticado, então eu tenho que fazer tudo certo. É um trauma de infância. A autoestima, né? No caso da crítica aqui, ela vai mexer muito com a autoestima. Quando a criança ela é muito criticada, a tendência é que ela cresça com a baixa autoestima. Então, muitos adultos hoje que carregam essa dificuldade aí na autoestima, isso vem de críticas muito intensas na infância. E talvez falando aqui você se identifique. Se você viveu em um ambiente instável, com mudanças frequentes ali dentro do lar, um momento a mamãe e o papai estavam super carinhosos, em outro momento eles já estavam agressivos, já estavam brigando. Então aquela criança ela não sabe se ela pode confiar, ela tem que se moldar ali em um estado de alerta. Eu preciso estar alerta porque agora meus pais estão no amor, mas daqui a pouco eles já estão brigando. Então, esse ambiente, essa instabilidade, isso gera na criança um trauma e ela vai crescer também um adulto com esse estado de alerta. Ela não se sente segura. E aí, quando casa, gente, o que pode acontecer no relacionamento? E aqui eu tô falando muito de relacionamento porque os traumas de infância, eles vão se repetir nas nossas relações. Então, qual é a relação que a gente mais tem assim na vida? É a relação com o nosso cônjuge e a relação com os nossos filhos, com o nosso namorado, com o marido, quem é casado.
e com os nossos filhos. Então, isso vai se repetir na sua vida. A pessoa que foi criada em um ambiente instável na infância, o que é que vai acontecer na vida adulta? Ou ela vai ser aquela pessoa muito boazinha, muito tranquila, que vai fazer de tudo para não brigar, porque ela morre de medo de reviver aquela instabilidade da infância. Ou ela vai ser aquela pessoa que não consegue ficar em paz. Que se o relacionamento estiver em paz, ela tem que encontrar alguma coisa para brigar. Isso aqui é inconsciente, tá, gente? Não é assim, eu sei que eu preciso brigar, então eu vou arrumar. Não é, é inconsciente. Quando você vê, você já tá ali brigando. Poxa, mas estava tudo bem, mas sempre aparece uma coisinha, uma questão para fazer você brigar. Por quê? Porque na infância eu aprendi a viver nesse ambiente instável. Então agora, adulta, eu preciso viver esse ambiente instável. É o que eu aprendi. Então sempre os traumas de infância, eles vão trazer os dois lados da moeda, os dois extremos, sabe? Ou você vai para um extremo de reviver aquilo que você viveu na infância, aquilo ali é o familiar, aquilo ali é o comum. Ou você vai para o outro extremo de eu não quero isso aqui de forma alguma, então vou fazer de tudo para evitar. Entende, gente? Tá ficando claro? Comente aqui para eu saber se vocês estão entendendo, se eu estou sendo clara aqui na minha fala. Uma questão assim, que gera muito essa instabilidade na vida da criança é a separação dos pais. A separação dos pais, ela gera essa instabilidade de a criança não saber onde ela ficar, o que ela vai, em que ela vai se apoiar, digamos assim, né? Então isso é algo que gera muita instabilidade na vida dessa criança. E aqui nós estamos falando de criança, gente, mas a criança é o adulto que somos hoje, tá bom? Nós estamos falando de nós hoje, porque nós fomos uma criança um dia. E tudo que nós vivemos lá na nossa infância, se não for tratado, vai refletir hoje nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa mulher. Entende? Quantas vezes, né, a gente se vê repetindo padrões dos nossos pais, principalmente quem tem filho aí. Quantas vezes se vê repetindo o mesmo que a mãe fez, as mesmas atitudes que a mãe fez, se repetindo hoje com seus filhos. A Nete falou, eu fui adotada e não senti falta de pai. Conscientemente, Nete, você pensa que não sentiu, mas inconscientemente pode ter sentido. A não ser que tenha tido aí uma figura paterna em que essa criança encontrou realmente esse apoio de pai, né? Pode ter acontecido também. A criança encontrou essa figura de pai e aí não sentiu falta do genitor, mas teve esse apoio paterno. Mas se não teve essa figura, a criança, ela, mesmo que ela hoje adulta, ela acha que isso não teve impacto, mas sente falta. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês por que é importante conectar-se com essa criança interior. Gente, eu vou só explicar para vocês, porque às vezes quando a gente fala criança interior pode soar estranho, né? Mas assim, eu expliquei um pouquinho no início, mas teve pessoas que chegaram depois. A criança interior é o nosso inconsciente, é o nosso eu interior, sabe? Que guarda as memórias da infância, que guarda as alegrias, as emoções e que guarda também as dores da infância. Então é isso a criança interior, nós precisamos reconectar com ela. Reconhecer e acolher nossa criança interior é uma das formas mais poderosas de nos curarmos emocionalmente. E aqui, o porquê disso? Quando a gente se conecta com essa nossa parte interior mais genuína, a gente vai resgatar a fonte de criatividade. Olha para vocês verem, quantas vezes a gente fala assim, eu não sou criativa. Eu não sou nem um pouco criativa. Mas todos nós somos criativos, gente. Nós temos isso foi dado por Deus.
Porque nós somos, e eu sou cristã, eu vou falar aqui um pouquinho, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, o Criador, ele é criativo. Nós também somos criativos. Mas o que acontece? Às vezes a nossa criatividade, ela fica travada por conta de traumas que nós vivemos na nossa vida. Entende? Quando você se reconecta com essa criança interior, você resgata essa fonte de criatividade que já está em você. Resgata também a fonte de prazer, de sentir alegria com as coisas, sabe? Alegria com as pequenas coisas. Enxergar a beleza na simplicidade, nas pequenas coisas. Ao longo da vida, né, como eu disse, ao longo da vida, devido aos eventos de trauma, aos eventos de dores, a gente vai perdendo isso. E a vida parece que fica cinzenta. Sabe? Você não consegue mais ver uma beleza na simplicidade, você não consegue mais ver a vida como algo belo. Isso é porque vão se acumulando ali tantas dores e a pessoa começa a pensar, a vida não é um lugar seguro. Só que na verdade é por conta das dores, por conta dos traumas, por conta das vivências que tivemos. A Nete comentou aqui, tive um pai amoroso e provedor. Já da minha mãe sentia ressentimento da minha mãe ter me dado. Nete, é uma dor muito grande de ter sido... É aqui onde entra aí o trauma de abandono e de rejeição, né? De ter te dado, a sua mãe te deu para alguém criar, né? Então, assim, ela teve os motivos, mas para essa criança não entende, gente. Essa criança, ela queria a mãe. Sabe? Ela queria o amor da mãe. Então ela sente isso. Ela sente a dor do abandono e muitas vezes também a dor da rejeição, né? Aqui vai depender de como foi para essa criança elaborar isso quando isso aconteceu. Mas pode ter tido tanto o trauma de rejeição quanto de abandono. Voltando aqui a importância de se conectar com a criança interior. Esse contato, esse reconectar com o seu eu interior, além de restaurar a sua criatividade, além de te fazer sentir alegria, sentir prazer com as coisas simples, te dar a autenticidade que é sua, que é nato, ela vai possibilitar a cura de feridas antigas, feridas que você vivenciou no passado. Fortalecer a autocompaixão. Por exemplo, quando você busca entender, você busca olhar para a sua história, você busca entender essa criança. Você sabe por quê, gente? Hoje a gente, como adulto, a gente entende muita coisa. Só que quem sofreu as dores não foi o adulto que é hoje, que eu sou hoje, por exemplo. Foi aquela criança. Então hoje eu olho, por exemplo, no caso da Nete. Hoje ela pode olhar para a mãe dela e dizer assim, mas a minha mãe me doou porque ela não tinha condições, eu entendo. Ela pode fazer isso como adulto. Só que se ela não tiver ainda olhado para essa criança vai estar gritando dentro dela, porque a dor não foi da Nete adulta hoje, mas foi daquela criança que foi abandonada, entende? Então, às vezes, a gente tenta colocar esse pano quente, sabe? Tipo, não, tá tudo bem, aconteceu lá no passado, já tá resolvido. Isso muito provável seja uma fuga, seja uma tentativa do ser humano de fugir daquela dor. Só que aquela dor está internalizada e ela vai sair de alguma forma. E como que essa dor vai sair? Ela vai sair através de repetição, você repetir, como eu já disse, nos seus relacionamentos. Ela vai sair através de doenças, né? Porque o seu corpo, entendendo que tem algo interno não resolvido, ele vai trazer doenças, ele vai trazer situações como se fosse para dizer, olha para você, tem questões para você resolver. Então, isso vai sair de alguma forma. Vai sair através de crises de ansiedade,
vai sair através de crises de pânico, sabe? Isso vai sair. Se você não cuida da sua história, se você não olha para a sua história e resolve seu passado, isso vai sair de alguma forma. A Ká disse aqui, só que o que aconteceu no passado reflete muito agora, exatamente. Reflete agora. Por mais que a gente pense que tá tudo bem, mas se você não tratou, se você não ressignificou, reflete no presente. Quando a gente cuida da criança interior, a gente se torna mais empático. Por quê? Porque você vai se entender, você vai entender que aquilo que aconteceu com você não foi bom, não foi legal, mas ao mesmo tempo você também vai entender que não foi culpa do outro, porque o outro ofereceu aquilo que tinha. E você passa a ter mais empatia com você mesmo, se entendendo, compreendendo e também com o outro. Isso também, olhar para a sua criança interior, vai diminuir a autocrítica, sabe? Porque você vai entender o que aconteceu com você, você vai entender. Muitas vezes, o adulto de hoje se culpa por situações da infância, gente. Quantos adultos que vivem carregando culpa por situações que aconteceu lá na infância? Por quê? Porque a pessoa responsável na época disse, isso aconteceu, foi culpa sua. Porque você é uma criança traquina, porque você não obedece, isso é culpa sua, sabe? E essas falas, assim, vai gerar nesse adulto essa crítica interna, de sempre achar que a culpa é dele, que tudo que acontece, a culpa é dele. Então, esse contato com a criança interior vai levar você também a ser menos crítico consigo mesmo. E aí o que acontece? Quando você se olha, quando você cuida dessa criança, do seu interior, vai refletir nas suas relações. Por quê? Vai passar a se expressar melhor, você vai ser mais confiante. Falando em confiança, voltando aqui para os relacionamentos, né? Quantas vezes nós buscamos no nosso parceiro preencher aquela falta que a criança teve na infância. Eu quero que o meu marido supra a minha carência. Só, gente, que ele não vai conseguir, porque essa carência é lá da criança que você foi. Essa carência talvez tenha sido a falta de um pai, talvez tenha sido a falta da conexão. Porque aqui, muitas vezes, o pai e a mãe está presente de corpo, mas não está presente emocionalmente, sabe? Não tem um abraço, não tem validação, não tem um carinho. E aí você cresce essa criança com essa falta, querendo que o outro preencha. Rosângela, boa tarde. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Então, gente, a gente busca preencher nas pessoas, a gente busca que a pessoa que está do nosso lado preencha essa falta. E aí é onde gera a desconexão, aí é onde gera a cobrança excessiva, querendo que o outro supra as necessidades que ele não vai conseguir porque é uma falta da infância. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Nós estamos falando aqui de traumas de infância, dores que são geradas na infância e que reverberam ao longo da nossa vida. E aí, quando a gente trata essa criança interior, quando a gente cuida desses traumas, a gente vai melhorar o nosso relacionamento. Por isso que eu costumo dizer que quando você muda, o outro muda. Não tem como as coisas continuarem iguais se você mudar. Às vezes a gente quer muito mudar o outro, a gente quer muito que o outro mude, que o outro melhore, só que a gente vê que quando nós mudamos, o outro muda. Não tem como. Por quê? Porque quando eu mudo, eu vou mudar minha atitude, eu vou mudar minha forma de me enxergar. Aquilo que o outro falava que me ofendia não me ofende mais. Aquilo que o outro falava que doía não dói mais, sabe? Então, muita coisa melhora quando você olha para essa criança interior. Com o tempo, isso gera mais confiança,
mais autenticidade, o bem-estar se fortalece e a gente passa a se sentir uma pessoa mais completa, mais conectado com nós mesmos, sabe? Quando nós nos conectamos com nós mesmos, com a nossa essência, a gente para de buscar validação no outro. A gente para de cobrar que o nosso cônjuge, que o nosso companheiro nos dê atenção, que os nossos filhos sejam perfeitos. A gente passa a estar bem com nós mesmos, sabe? Quando a gente está bem com nós mesmos, a opinião do outro, a atitude do outro não nos atinge. Não tanto quanto quando a gente não está resolvido. Aqui a Clarice diz, temos que liberar perdão e se perdoar. Exatamente, Clarice. Olha para você ver que muitas vezes é até fácil a gente liberar perdão, né? Muitas vezes a gente perdoa aquela pessoa que nos ofendeu, mas aqui o se perdoar pega, porque muitas vezes a gente não se perdoa. E eu falo isso com experiência própria, sabe? Eu sou cristã, eu vivi muitos eventos na minha vida, eu fui muito ferida, também feri. E o que é que acontece? Eu perdoei, eu me converti em uma igreja evangélica e eu segui a minha vida. Só que eu não tinha consciência de que eu estava presa na culpa. Eu carregava muita culpa, só que eu não sabia, gente. A culpa, ela é algo tão terrível que às vezes a gente não percebe que carrega, sabe? Até teve que uma pessoa chegar em mim e falar, você carrega muita culpa, você precisa se perdoar. E aí quando eu ouvi essa palavra dessa pessoa, que a minha ficha caiu e eu falei, realmente. E aí o que aconteceu? Quando eu me perdoei, foi quando as coisas começaram a andar na minha vida. Por quê, gente? Uma pessoa culpada, ela merece alguma coisa? Uma pessoa culpada, ela merece prosperar? Uma pessoa culpada merece ter um bom relacionamento? O que é que um culpado merece? Um culpado, ele merece ser punido, não é mesmo? Um culpado, ele merece ser punido. Então, se você se culpa, você vai inconscientemente fazer com que você pague por aquilo, ou seja, você vai se punir. E como você se pune? Você se pune não conseguindo prosperar, você se pune não conseguindo ter um bom relacionamento, você se pune de diversas formas, sabe? Travando na vida. A Clarice diz, passei por isso também. Pois é, a culpa muitas pessoas carregam. Marjorie, obrigada, princesa. Saudade também. Obrigada pela presença. Então, gente, a culpa, ela é assim, o que mais trava nossas vidas. A vida fica travada, exatamente. Então, o perdão ao outro e o auto-perdão. Só que muitas vezes a gente não vai conseguir perdoar enquanto a gente não trabalhar isso, enquanto a gente não olhar para dentro da gente, procurar compreender a nossa história, procurar entender o que de fato aconteceu, sabe? Às vezes a gente não vai conseguir e muitas vezes não vai conseguir perceber que carrega culpa porque não tem essa clareza. A Maj disse, é preciso procurar clareza para seguir em frente, exatamente. Eu costumo dizer que a tomada de consciência é o primeiro passo para a mudança. Porque nós não conseguimos mudar se nós não temos consciência de que estamos errados ou de que estamos travados, de que estamos bloqueados, de que temos trauma. Eu não consigo mudar se eu não tenho essa percepção. Sabe, enquanto não tem uma consciência, eu acho que tá tudo bem, que a vida é isso mesmo, que as coisas são assim mesmo, e aí eu não consigo mudar. Então, o primeiro passo é a tomada de consciência, eu preciso ter consciência. E o que é que a gente está fazendo aqui hoje? Trazendo à consciência aquilo que a gente carrega, as dores que a gente carrega,
para poder, a partir dessa consciência, eu ter uma clareza do que eu vou fazer com isso. Então, aqui, a cura da criança interior e o processo de autocuidado. Como que a gente começa a curar essa criança? E o primeiro passo aqui é o autocuidado. O autocuidado, o amor próprio, a autocompreensão são partes fundamentais do processo de cura dessa criança interior. Ao curar essa criança interior, nós vamos de forma mais profunda cuidar da nossa vida emocional, cuidar da nossa vida física e cuidar da nossa vida espiritual, porque a gente vai ter uma consciência, vai ter uma clareza de tudo o que aconteceu e que a gente precisa se cuidar. E aqui, quando você pratica o autocuidado de verdade, e aqui não só a estética, sabe? Mas o autocuidado, você está dizendo para essa criança interior, para essa criança interna, você está dizendo, agora eu cuido de você. Talvez lá atrás, talvez no seu passado, na sua infância, não tinha ninguém para cuidar de você, mas agora eu cuido de você. E muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de cuidar de nós mesmos, não é? Às vezes a gente tem muito essa questão do autoabandono. E aí entra mais uma vez a culpa. Às vezes a culpa ela é tão intensa que eu não me permito cuidar de mim. Eu acho inconscientemente que eu não mereço ser cuidado, então eu me abandono. Então, uma das formas de você cuidar da sua criança interior é o autocuidado. A criança ferida, ela aprendeu algo na sua infância. Ela aprendeu o quê? Se não me amaram, deve ser porque tem algo errado comigo. E aí na vida adulta, esse adulto também não consegue se cuidar. Então o primeiro passo quebrar isso é começar a cuidar de você. Nos pequenos detalhes, sabe? Comece aos poucos a se cuidar. O amor próprio, ele vem para corrigir essa crença de que se não me amaram, se não cuidaram de mim na infância, deve ser porque eu não sou boa o suficiente, deve ser porque eu não mereço. Então aí é onde entra o amor próprio, de você olhar para você e você dizer, eu mereço cuidar de mim, eu mereço ser amada, eu mereço ser protegida. E aí é onde entra a questão do autocuidado, do amor próprio. Amor próprio aqui, gente, não é você se achar. Eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita. Não é isso, sabe? É você entender que você tem valor. Você é única, você é único, você tem valor. E você que precisa reconhecer esse valor. E aí entra também a questão aqui da autocompreensão, de você entender tudo o que aconteceu com a sua história. E ao invés de perguntar, por que eu sou assim? Você vai dizer, o que essa reação está tentando me mostrar? Sabe? Quantas vezes você pergunta, por que eu sou assim? Não entendo por que eu sou assim. Então, ao invés de se perguntar por que eu sou assim, pergunte, o que isso está tentando me mostrar? Eu não consigo tratar bem o meu filho. Eu não consigo tratar bem o meu marido. Eu não consigo receber um abraço do meu marido. Eu não consigo ficar longe dele. Eu preciso que ele esteja ali. Eu preciso que ele me valide. Então, ao invés de dizer por que eu sou assim, você vai dizer o que isso está tentando me mostrar. A Marjorie disse, se amar para amar o próximo, perdoar para abrandar nosso coração. Tenho lido bastante, muitas coisas, bagunçaram a minha mente. Agora, graças a alguns acompanhamentos, yoga, auricultura, estou bem. Que bom, Marjorie. Fico muito feliz por você. E aqui é exatamente isso, se amar para amar o próximo. Né? A Bíblia fala pra gente amar o próximo como a nós mesmos. Se eu não me amo, como eu vou conseguir amar esse próximo? E nós já vamos finalizar essa live, era para ser 30 minutos, mas prolongamos aqui. Eu vou só finalizar para vocês
aqui onde entra o papel da terapia nesse tratamento da criança interior, onde entra a terapia. E o papel da terapia é justamente facilitar esse contato do seu eu adulto com o seu eu criança. Com o apoio do terapeuta, você vai se sentir segura para explorar memórias, sentimentos e padrões que ficaram escondidos lá na sua história. Que talvez de forma inconsciente o seu cérebro escondeu porque é muito doloroso, porque te faz sofrer. Aí ele esconde aquilo ali. Só que não está resolvido, está apenas escondido. Então, para trazer isso para fora, para que você consiga elaborar, ressignificar esses traumas, é isso que a terapia ela vai fazer. Ela ajuda a dar voz a essa criança e a nomear o trauma e a ressignificar essas experiências. E com isso, criar novas formas de se relacionar e de se cuidar. E aqui o que acontece quando você cura essa criança interior? Quando você se cura, o que é que muda? Você vai parar de repetir relacionamentos que machucam. Você vai aprender a se posicionar sem culpa. A Clarice disse, vai ressignificar a sua história. Exatamente. O que é ressignificar, gente? Ressignificar é dar um novo significado. Às vezes aquilo que te aconteceu na sua história foi muito doloroso. Eu não posso voltar lá e mudar o meu passado, mas eu posso dar um novo significado a ele. E aí esse novo significado vai me fazer ver a vida de outra forma, vai me fazer ter atitudes que talvez eu não teria se eu tivesse presa nesse trauma. Olha, eu vou falar para vocês, foi um grande desafio estar aqui hoje. Por quê? Por conta de questões da infância, de medo de aparecer, sabe? De medo do julgamento. E eu, como terapeuta, tenho consciência disso, mas não é fácil, é um processo. E muitas vezes a gente vai ter que ir e vencer o medo na prática. Não tem para onde fugir, sabe? Você vai trabalhar os seus traumas, você vai trabalhar as suas dores, mas você vai precisar tomar atitude. Obrigada, Clarice. Amém, Deus abençoe você também. Obrigada por estar aqui, viu? Então, gente, é isso que vai acontecer. Você vai parar de repetir relacionamentos que machucam. Você vai aprender a se posicionar sem culpa. Você vai desenvolver segurança emocional. Se tornar menos reativa. Isso é maravilhoso. Isso aqui na minha vida fez toda a diferença. Se tornar menos reativa e mais consciente. Você é aquela pessoa reativa que ninguém pode falar nada que você já explode? Você vai ver que você vai se tornar menos reativa. A pessoa vai falar e você muitas vezes vai entender. É sobre ela, não é sobre mim. Ou às vezes você vai falar, ela tem razão, eu preciso melhorar nisso. É maravilhoso. E você para de viver no modo sobrevivência e começa a viver com presença. Você vive o momento, você não vive em meio à ansiedade, preocupado com o que vai acontecer amanhã. Mona Lisa, minha princesa, a tia também te ama, viu? Ô Aline, obrigada. Estamos vencendo. Muito obrigada, Nete, obrigada. E, gente, e para finalizar, olha, se fôssemos falar tudo aqui, teríamos aí mais de 1 hora, né? Essa questão que eu quero trazer para você aqui, parar de repetir relacionamentos que machucam, gente, isso aqui é muito interessante. Porque se você não se curar, não se cuidar, o que é que acontece? Às vezes você tá num relacionamento hoje que não tá legal. E você acha que o que você precisa fazer é encontrar uma outra pessoa, é sair desse relacionamento e encontrar uma outra pessoa. Mas dependendo do seu trauma, dependendo da dor que você carrega, se você não tratar, você vai atrair uma pessoa exatamente igual ou pior a essa que você está. Entende? Tem casos e casos, mas aqui eu tô falando dessa questão de repetição.
que muitas vezes acontece. Quantas mulheres que já viveram vários relacionamentos, mas quando elas vão olhar, são todos parecidos. Então isso é muito importante de você olhar, sabe? Olhar para você. Será que o que eu estou vivendo hoje, será que as situações que eu vivo hoje é por conta do meu marido, é por conta do meu filho, ou sou eu? Sou eu que não estou sabendo lidar? É essa criança que está gritando dentro de mim? Entende? E aqui eu quero deixar para vocês uma frase para a gente finalizar. A frase é a seguinte: a criança interior, curar a criança interior não é voltar ao passado, é parar de se abandonar no presente. Entende, gente? Então não é sobre você ir lá, voltar no passado, mas é sobre você entender a sua história, compreender a sua história e parar de se abandonar no presente e viver a sua vida da melhor forma possível. E eu quero agradecer cada uma de vocês que estiveram aqui. Muito obrigada, gente, pela participação. Que Deus abençoe, tá bom? Eu vou tentar deixar a live salva. Tchau, gente. Muito obrigada.